O que nos criou não nos criou com um propósito. O que nos criou foi a própria natureza. E no começo, a natureza não tinha cérebro para pensar em um propósito. Nós fazemos parte dela, nós não somos a natureza em si. Nós pensamos em propósito, mas não somos a natureza. A própria natureza, em sua totalidade, deu origem a tudo que a gente conhece hoje. Só que a natureza, ela não tem cérebro. Então não faz sentido ela pensar em um propósito. Então nada tem propósito. Nada tem propósito. O propósito é algo subjetivo, criado pela mente do ser humano. Você pode pensar, meu propósito é andar 1000 metros. Mas aquilo é algo que você criou, né? Digamos assim. Eu não gosto de usar essa palavra criar, porque criar significa que foi feito a partir do nada, mas algo causou aquele seu pensamento e você, né, digamos assim, né, vou usar essa palavra, criou aquele propósito. Só que é algo subjetivo, né? Porque cada pessoa cria um propósito diferente, né? Mas na realidade ele não existe. Então é uma ilusão. É uma ilusão que você cria, sabe? Você na realidade não tem propósito. Não existe motivo nenhum pra você andar 1000 metros. Mas você cria a ilusão de que você tem esse propósito. Isso é interessante. A natureza, no começo, não tinha cérebro. Depois de bilhões de anos de evolução, a própria natureza desenvolveu seres com cérebro. E depois seres com um cérebro especial, diferente dos outros seres, seres mais evoluídos, que conseguem pensar nessas coisas e tentar entender a própria natureza através da ciência. Então, imagine que essa letra aqui, C, seja o começo da natureza. C, né? Que é a primeira letra da palavra começo. Então esse é o começo do universo. E tudo veio dele. Ele causou tudo que existe. Uma cadeia de causas e efeitos. Como diria Aristóteles, tudo tem uma causa. Isso é uma coisa que fica na minha mente. Porque eu fico o tempo todo me perguntando: será que não existe nada que eu possa controlar? Alguma coisa do tipo? Será que isso funciona realmente para tudo? E toda vez que eu penso nisso e tento refutar a minha própria teoria, eu acabo fracassando. É uma coisa que, sabe, eu ainda não consigo
aceitar. Mas se isso for verdade, isso é a chave da realidade. É assim que tudo funciona. E eu acho que é uma decepção. Porque se você entende como tudo funciona, eu pensava assim. Bom, se você entender como tudo funciona, se você tiver a chave da realidade, sabe? E cada um pode imaginar essa chave de um jeito. Eu imagino uma chave de ouro que abre toda a realidade. Eu imagino a realidade como a escuridão. E quando você abre, coloca a chave de ouro naquela fechadura, gira a chave e abre as portas da existência. Você vê tudo. Você entende tudo. E eu pensava que se eu entendesse tudo, eu estaria à frente de todos. E se eu estivesse à frente de todos, eu obviamente seria o melhor ser humano de todos os tempos. A não ser que outra pessoa tivesse descoberto a chave e competisse comigo. Mas depois que eu cheguei nisso daqui, nessa chave, parece que o ser humano, ele não tem relevância nenhuma para a própria natureza. Parece que nada do que ele faz importa. Parece que ele realmente não é dono de si mesmo. É como se fosse algo completamente insignificante, que acha que pode fazer alguma coisa, mas na realidade não pode fazer nada. Depois que eu cheguei nessa conclusão, até hoje eu não consigo aceitar isso, eu não entendo. E por isso eu tento refutar isso. Quanto mais você tenta refutar algo, significa que aquilo é melhor. Então eu adoro tentar refutar a minha própria teoria. Mas é bem interessante. Eu estava pensando nisso há um tempo, né? E eu não posso esquecer de falar, cientificamente, não existe propósito, eu já falei isso. E a próxima coisa é que o, o começo define todo o futuro. Tá? Eu também já falei sobre isso. Isso é interessante. O começo de uma coisa define o seu futuro. Uma coisa que eu pensava era na localização no espaço-tempo, nas 4 dimensões. Tá? Einstein, né, ele falava de que o tempo era uma 4ª dimensão. Né? Existem 3 dimensões, né, de espaço e uma dimensão de tempo. Né?
altura, largura e profundidade são dimensões espaciais. Só que existe uma dimensão que ela é temporal, né? Isso é interessante. Eu parei para pensar nisso que Einstein disse. E imaginei uma coisa, sabe? Imaginei como você poderia utilizar a dimensão do tempo como uma... Como você utiliza as outras dimensões, sabe? Você utiliza altura, largura e profundidade para localizar algo no espaço, sabe? Por exemplo, qual é a altura que aquilo está? Não. Qual é a distância que aquilo está? Entendeu? Tipo, esquerda, o quanto que aquilo tá pra frente ou o quanto que aquilo tá pro lado, por exemplo. Altura, largura e profundidade. Bom, imagine uma pirâmide. E ela está a 1.000 metros de distância. Você vai localizar essa pirâmide. Você precisa saber a distância dela. Então ela está a 1.000 metros de distância. Ela está a 1.000 metros de distância. Você saber a distância da pirâmide já é o primeiro passo para você saber a localização dessa pirâmide nas 3 dimensões. Então ela está a 1.000 metros de distância. Depois, pro lado, né? Isso aí. A quantos metros ela está pro lado? A 1.000 metros pro lado, né? Isso vai depender da sua localização espacial também. Dependendo da sua localização, ela pode estar mais longe. A distância dela, o lado, então, para a esquerda, ou ela pode estar para a esquerda, ou ela pode estar para a direita. E a altura dela? Qual é a altura dessa pirâmide? Se ela estiver na sua linha, tipo, na sua, tipo, ou ela estiver mais alto, algo assim. Você tem a localização exata dessa pirâmide com essas informações. Mas agora, olhem que coisa interessante. Eu pensei, como você poderia utilizar o tempo como qualquer outra dessas dimensões? Como Einstein disse, o tempo, ele também é uma dimensão. Então, por exemplo, se você voltar muito no tempo em que os egípcios ainda não construíram as pirâmides, você não vai encontrar a pirâmide. Então, para você conseguir encontrar essa pirâmide, você precisa avançar no tempo. Chegar no tempo em que essa pirâmide existe. Então, aí você tem toda a localização da pirâmide. Você tem as localizações de espaço e a localização de tempo. Assim você realmente consegue encontrar a pirâmide. Isso é muito interessante. Então, o começo, ele define o futuro das coisas. É disso que eu estava falando. E o começo da existência definiu todo o futuro da existência. Ou seja, o começo definiu o fim de todas as coisas, digamos assim. Eu vou colocar o fim. Mas eu não sei. Eu também não acho que o universo ele tenha um fim, digamos assim, que tudo vai acabar e só vai restar escuridão. Depois, antes eu pensava assim, depois eu pensei mais e tipo, não. Acho que faz mais sentido que não. Então, de qualquer forma, o que importa é encontrar as respostas, né?
Então, você tem o começo ele define todo o futuro daquilo. E como eu tava dizendo, o fim. Vamos colocar assim. E, ou seja, se ele define o fim, ele define o destino. O começo, ele define o destino de todas as coisas. Então, todo o destino, para pensar nisso, todo o destino de todas as coisas já estava definido pelo começo. Então, não teria como você mudar o seu destino. Tudo que você comeu, tudo que você está fazendo agora, ou tudo que você irá fazer, já foi definido. Então você não vai mudar o futuro. O futuro, ele já existe de alguma forma. Digamos assim, né? De alguma forma. Quando eu estou falando ele já existe, eu acho que não seria a mesma visão que Einstein tinha, né? De um futuro fixo. O que eu quero dizer com isso? Pense nisso. Causalidade. Tudo tem uma causa. Até as partículas, né? Elas não estariam. Você é feito de partículas. Você é feito de átomos. Esses átomos são compostos de prótons, nêutrons e elétrons. Né? Esses prótons e nêutrons, eles são compostos de quarks, partículas fundamentais, indivisíveis. Menor do que um quark, só uma corda, mas a gente não tem tecnologia suficiente para detectar uma corda. Então, tudo é feito de partículas. Essas partículas fundamentais, indivisíveis. Então, para que elas estejam aqui, por exemplo, para que elas estejam nesse lugar onde você está, nessa localização espacial e temporal que você está, precisou haver uma cadeia de causas e efeitos. Então isso acontece até com as partículas. Não estou falando de aleatoriedade quântica. Então, você tem isso. Você tem essa cadeia de causas e efeitos. E quando eu digo que o seu futuro ele já existe, você não pode mudar o futuro. Eu estou falando de talvez mais, mas eu lembro de duas coisas. A primeira delas, eu poderia perguntar: como que você pode mudar o futuro se você não sabe o futuro? Entende? Não faz sentido você mudar o futuro se você não sabe o futuro. O futuro está lá, você não sabe qual vai ser. Só vai ser um só. Mas você não pode mudá-lo. E a segunda coisa é a seguinte: imagine uma mesa de bilhar. Você está jogando sinuca. Você vai dar uma atacada. E as bolas, elas vão se chocar umas com as outras. A bola que você deu a atacada vai se chocar com outra bola, que vai se chocar com outra bola, e assim por diante. A bola final, vamos colocar assim, ela parou no buraco. Era a bola que você queria. Você tem a vantagem. Mas esqueça essas partes, esqueça esses detalhes, eles não importam. Pense na bola final. Já que, obviamente, ela iria cair no buraco e iria te dar vantagem. Todo o futuro dela já estava definido antes mesmo de você dar a atacada. E não tinha como mudar. Mesmo se a bola ela tivesse cérebro,
e você soubesse como acertar ela, é como você jogar uma bola em um animal. Não faça isso. Mas é como você jogar uma bola em um animal. Ele pensa, ele se move. Um ser humano também. Ele tem inteligência. De novo, não faça isso. Mas você poderia atacar uma bola dessas em um ser humano e acertar ele. Obviamente iria ter uma reação. Imagine que essa bola que foi parar no buraco seja um ser humano. Mas não faça isso com um ser humano. Não dê tacadas em seres humanos. Isso não é certo. Então, você tem esse efeito de uma cadeia de causas. Sabe? Então, aquele ser humano, antes de você, se você voltar no tempo antes da atacada, antes de tudo acontecer, o futuro dele já estava definido. Ele não poderia mudar. Porque se ele soubesse a direção que a bola viria para acertá-lo, se ele soubesse o futuro, ele teria desviado da bola. Aí sim ele poderia mudar alguma coisa. Aí sim ele teria livre-arbítrio, digamos assim. Mas não. Toda vez que eu disser, digamos assim, é porque é uma forma de colocar, não significa exatamente que sejam essas palavras. Eu não sei as palavras corretas para tudo. Então, às vezes a gente precisa improvisar, mas... Entende? Antes mesmo de tudo aquilo acontecer, aquele ser humano já ia parar no buraco de qualquer jeito. Entenda que, tipo, o buraco é só, tipo, aquela questão lá da atacada e tal, tá ligado? Eu não estou falando no sentido figurado. É só um exemplo. Então, não teria como ele mudar o futuro. O futuro dele já estava definido. Eu não estou falando sobre filosofia, não estou falando o que eu acho. Estou falando o que eu aprendi com a ciência. E eu não sou negacionista da realidade. Eu busco entender a realidade. Para você entender a realidade, você precisa aceitar. Você precisa aceitar que existe a morte. Você precisa aceitar que a morte é o fim. Que nós só temos uma vida. Você precisa aceitar que existe o sofrimento no mundo. E que umas pessoas têm mais sorte, outras pessoas têm menos sorte. As pessoas são mais azaradas. Você precisa aceitar que existem pessoas que são injustiçadas. Pessoas que cometem injustiças e nunca vão pagar pelo que fizeram. Você precisa aceitar a realidade para conseguir entendê-la. Senão você vai criar uma religião e vai achar que aquilo é a realidade. Você vai passar a vida inteira no engano e nunca vai aprender nada. Você nunca vai entender a realidade. E você não vai saber qual é o melhor caminho. Então, o que eu estou tentando fazer agora é refutar a minha teoria. Sabe? A teoria de que tudo depende da sorte. Então eu fico imaginando uma situação. Uma coisa que eu já imaginei várias vezes. Imagine, você poderia tentar me ajudar. Obviamente, é opcional. Mas é assim que funciona a ciência. Você tentando provar que eu estou errado. E se você conseguir, você melhorou a minha teoria. Você contribuiu pro progresso científico, para a evolução do conhecimento. Você fez uma coisa boa. Então, normalmente quando eu tento refutar isso, eu vou tentar refutar isso de outras formas depois.
Ah, é uma coisa que eu fiz que foi interessante. Eu fiz um debate com 4 inteligências artificiais sobre esse assunto. Uma delas ia defender, né? Você precisa defender a teoria. Senão, todo mundo vai negar a teoria. Não vai ter debate nenhum. Então você precisa ter de um lado alguém que faça afirmação e alguém que nega aquela afirmação para ter um debate. Por exemplo, eu lembro daquele debate entre William Lane Craig, Richard Dawkins e outras pessoas, inclusive o Michio Kaku. Então, nesse debate, o tema do debate era o universo tem um propósito, sabe? A existência, a realidade, tudo. Será que tudo tem um propósito? E os cientistas, eles defendiam que não. Os cristãos, eles defendiam que sim. Então, os cristãos, eles tinham a afirmação positiva. Obviamente, é uma afirmação, então ela é positiva. O que era negativo do lado dos cientistas era a negação. Então você tem um positivo e um negativo, você precisa dessas coisas, porque é isso que gera o conflito, é isso que gera o debate. E um ganhador é necessário, porque tendo um ganhador você tem aquilo que é a verdade e aquilo que não é. Então, depois que eu vi aquele debate, você pode assistir esse debate em debates existenciais. Talvez você não chegue na mesma conclusão que eu, mas existem vários motivos para isso. Você pode chegar em uma conclusão pelo motivo errado, por isso você chegou na conclusão errada. Mas aí teria que haver outro debate. Né? Isso já seria sobre aquilo que te faz chegar em uma certa conclusão. Será que você está cometendo algum erro? Um erro que até um cientista cometeria. Por exemplo, algo enviesado. Né? Como, por exemplo... Deixa eu pegar um exemplo de algo que é enviesado. E que eu diria que não é ciência, e sim uma pseudociência. Microexpressões faciais, por exemplo. Paul Ekman. Mas isso é só um exemplo. Então, de qualquer forma, eu estou tentando refutar a minha teoria. Então, existe a afirmação de que a teoria é verdadeira, e eu mesmo tentando refutar, eu mesmo sendo o lado negativo, tentando provar que ela é falsa. Por quê? Porque estou a todo momento tentando refinar essa teoria. Então, eu vou usar o que eu normalmente uso, que eu sempre penso toda vez que eu tento refutar essa teoria, que é o que faz mais sentido. E você vai ver o quanto isso é estranho. Por exemplo, digamos assim, é possível eu ficar rico sem fazer nada? Olha como isso já é estranho. Então, o que a minha teoria vai dizer? Vai dizer que sim, isso é possível. Por exemplo, se você for herdeiro, você ficou rico sem fazer nada. Mas digamos que isso não seja o caso. A ciência, ela é cética. Significa que existe sempre uma pequena margem de incerteza. Ou seja, não dá pra você ter certeza absoluta, não dá pra você ter 100% de certeza de nada.
porque a ciência é cética. O ceticismo, ele não trabalha com certezas. Ele procura a verdade aproximada das coisas. Eu já falei sobre isso, a verdade aproximada. Significa que como funciona o cérebro humano e o que o cérebro humano faz. É como se fosse uma inteligência artificial. É interessante. É matemática pura. Quando a gente vai determinar se algo é verdadeiro ou falso, o nosso cérebro ele pega as informações, calcula aquelas informações e compara as informações e pesa na balança. Então, digamos assim, a informação que pesar mais, as informações que pesarem mais comparadas, fazem com que você chegue à conclusão por causa do peso de que aquilo é a verdade. Ou seja, o nosso cérebro ele trabalha através da aproximação. Ele faz um cálculo de aproximação. E a partir daquele cálculo, você chega à conclusão de que aquilo é verdade. Mas isso não significa que seja verdade. Isso é uma conclusão aproximada. É o que eu chamo de verdade aproximada. E nenhum de nós consegue chegar na verdade verdadeira. Todos nós só conseguimos chegar na verdade aproximada. Nenhum de nós consegue chegar na verdadeira verdade, sabe? A gente pensa, compara, o que faz mais sentido pra gente é a verdade. Mas não significa que aquilo seja verdade. Isso é só uma aproximação. Isso não é 100% de certeza. Para você ter 100% de certeza de que algo é verdade, você precisaria entender como tudo funciona. Nosso cérebro não tem essa capacidade. Você não pode entender tudo. É informação demais para o seu cérebro. Não existe armazenamento que consiga armazenar toda a existência. É muita informação. Teria que ser maior do que a própria existência. E não existe nada maior do que a própria existência. Porque a própria existência é tudo que existe. A existência é tudo que existe. Fora da existência, a inexistência. Isso não existe. Então, sim, é possível se você for herdeiro. Mas e se você não for herdeiro, ainda é possível? Não dá pra dizer com 100% de certeza que não. Eu não conheço todas as pessoas do mundo. Imagine uma pessoa que ficou rica sem fazer nada, que não é herdeiro. É engraçado pensar nisso. Mas até agora eu não consegui refutar, né? Que tudo depende da sorte. Isso é interessante. Ó. Bom, mas digamos que seja melhor eu fazer algo do que não fazer. O que a teoria vai dizer? Depende. Vai que se você fizer algo, seja pior do que se você não tivesse feito. Também tem isso. Então, né? É isso, né? Eu poderia imaginar outra forma, mas eu acabei tentando de novo e, tipo, não consegui chegar a lugar nenhum. Você pode tentar aí, quem sabe você chega em algum lugar.